Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda e é um prazer estar aqui hoje falando sobre essa tecnologia inovadora que é a impressão 3D aplicada a alimentos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Tacta pelo convite e eu espero que tenhamos uma interação muito boa após a apresentação dos slides. Antes de começar a falar sobre os conceitos e oportunidades da impressão 3D de alimentos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a minha trajetória profissional, que começou na Universidade Estadual de Maringá, onde eu graduei em Engenharia Química. Logo após, eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp, mais focada a processos. No mestrado, eu trabalhei com secagem em leito fluidizado e no doutorado, eu trabalhei com a adsorção de metais utilizando biomateriais como quitosano e alginato. Assim, a minha carreira sempre seguiu uma trajetória multidisciplinar no âmbito de processos em engenharia química e desenvolvimento de materiais. Como pós-doc na Universidade de Queensland, na Austrália, eu tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento de materiais para baterias de enxofre e lítio, por exemplo. Logo após, eu mudei de área e fui trabalhar no laboratório do professor Besh Bandari, no School of Agriculture and Food Sciences, e lá eu trabalhei também com bastante processos de secagem, como spray dryer, e funcionalidade de proteínas, como proteínas de leite e também proteínas de plantas. No final da minha estadia no laboratório do professor Besh, nós começamos a trabalhar com a impressão 3D de alimentos, que é o tópico que a gente vai abordar hoje aqui. Em 2018, então, surgiu uma oportunidade muito interessante de trabalhar no Innovation Center do Tessenderlo Grupo, na Bélgica. E hoje, a maior parte do meu tempo, do meu trabalho é focada para o desenvolvimento de materiais para bioimpressão 3D, para a marca Claro do Tessenderlo Grupo. Então, pessoal, hoje a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é como devemos pensar sobre a impressão 3D de alimentos. A impressão 3D de alimentos não tem como objetivo mudar completamente a maneira como nós nos alimentamos. Essa é uma ideia errada. Pelo contrário, a impressão 3D de alimentos, ela está aqui para resolver problemas, como, por exemplo, incentivar o consumo de vegetais e alimentos saudáveis para as crianças. Um exemplo bem interessante aqui da empresa Natural Machines, com a impressão 3D de formatos de dinossauro, usando uma formulação de espinafre. Vale lembrar que a empresa Natural Machines, ela incentiva o uso da tecnologia 3D doméstico. O que significa isso? Que a pessoa teria a impressão 3D, a impressora 3D em casa e imprimiria seu próprio alimento com o valor nutritivo desejado e formato desejado também. Uma outra aplicação aqui da impressora 3D de alimentos, melhorar a aparência, sabor e textura de alimentos para pacientes com disfagia. E a gente não pode esquecer também dessa tendência que é o plant-based meats. Isso, para mim, é um dos benefícios maiores da impressora 3D, a capacidade de fazer esse design de estruturas complexas e imprimir a carne, por exemplo, com esse design complexo, usando ingredientes derivados de plantas. Isso, para mim, é maravilhoso. Então, aqui, mais um problema que a impressora 3D de alimentos pode resolver, que é atender a necessidade da população vegana. E agora, pessoal, a gente pode começar a nossa apresentação realmente tendo em mente que a impressora 3D não tem como objetivo mudar como nós nos alimentamos, resolver problemas. E eu gostaria de falar hoje para vocês um pouco sobre as etapas da impressão 3D de alimentos, como atingir printabilidade, os desafios da impressão 3D aplicada a alimentos e alguns insights sobre modelo de negócios para a impressão 3D de alimentos. O conteúdo que eu vou mostrar hoje faz parte do livro que eu editei junto com os meus colegas da Austrália, o professor Besh, a professora Sangeeta, e o meu colega da China, o professor Ming Zhang. Bom, sobre as etapas da impressão 3D. Eu esquematizei aqui para vocês a primeira etapa sendo a ideia. É muito importante que a gente descubra
onde a impressão 3D tem uma proposta valor na área de alimentos, resolve um problema. Logo após, uma vez você tendo validado essa sua ideia, acreditar na sua ideia de que está resolvendo o problema com essa tecnologia tão inovadora, a gente tem que escolher qual é a melhor tecnologia 3D, de impressão 3D, que se adequa às propriedades dos seus materiais. As etapas 2, 3 e 4 esquematizadas aqui são aquelas etapas que a gente precisa de um computador, que é a modelagem, o fatiamento, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a criação do G-Code e então, finalmente, o seu alimento impresso. Vamos começar, então, pessoal, pela escolha da tecnologia 3D adequada, baseada nas propriedades dos materiais. E eu dividi aqui em 2 grandes grupos, de acordo com a forma física das formulações do INC, que seria líquidos e semissólidos e materiais particulados. Mas vamos lembrar o que é a impressão 3D, a deposição camada após camada, layer by layer. Esse exemplo aqui nessa figura, layer by layer de líquidos, de semissólidos, pastas, mas também pode ser materiais particulados. Para líquidos a semissólidos, nós usamos o processo de extrusão. E para materiais particulados, é um processo chamado powder binding, em leito de partículas, onde as partículas são ligadas por um agente externo, calor, ou inkjet technology, que é um binder que a gente pulveriza camada após camada. Vamos aqui começar pela extrusão por rosca-parafuso ou screw-driven, que você pode alimentar materiais com viscosidade alta, formulações de viscosidade alta, ou até mesmo materiais particulados. Esse exemplo aqui foi tirado do nosso paper, onde a gente imprimiu chocolate. E o chocolate, nesse caso, era alimentado na impressora em forma particulada, derretido aqui nesse elemento que era esse elemento da impressora, essa parte da impressora que é aquecida, e formado o filamento depositado layer by layer. O que eu gosto bastante desse tipo de extrusão, desse formato dessa impressora que a gente tinha no laboratório, que a gente tem no laboratório, é que é possível uma alimentação contínua. Aqui alguns exemplos de chocolate impresso no laboratório do professor Best, e também a impressão do purê de batata no laboratório do professor Minzang, que é o purê de batata, ele é uma formulação com uma viscosidade bem alta. E funcionou muito bem nessa impressora rosca-parafuso que a gente tinha, que os 2 grupos têm no laboratório. Mas vamos falar um pouquinho também sobre o mecanismo de extrusão mecânico, para o motor, usando um motor passo, ou também utilizando um ar comprimido. Qual é a diferença, então, aqui? Porque aqui é feita uma batelada de impressão. Você faz a sua formulação, alimenta no cartridge, pode ter temperatura controlada ou não, e o filamento é depositado aqui camada após camada. Alguns exemplos de empresas que utilizam essa tecnologia e já tem comercializado esse tipo de impressora. Por exemplo, aqui a Chalk Edge, que é uma impressora de chocolate. A Natural Machines, que é um open system, que você pode formular a sua pasta, colocar no cartridge e imprimir. E a 3D by Flow, que é também open system, um sistema aberto que você utiliza a formulação que você quer. Não é cápsulas, por exemplo, não são formulações pré-preparadas, vendidas. Eles vendem a impressora num sistema aberto que a pessoa pode alimentar a impressora com a formulação desejada. E aqui são alguns exemplos impressos usando essa tecnologia da Natural Machines, ProCuisine e Chalk Edge. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia 3D para materiais particulados, o powder
binding technology, que você tem um leito de partículas. E o que acontece no mecanismo de ligação entre essas partículas? É através do direcionamento de calor ou pulverização de um líquido entre as camadas de pó. Essa tecnologia não é muito popular na área de alimentos e normalmente é utilizada para materiais para açúcares. Um exemplo aqui onde essa empresa utiliza um elemento aquecedor em lugares, as partículas de açúcar são fundidas pelo elemento aquecedor em lugares pré-determinados pelo modelo 3D. Vale lembrar que essa tecnologia requer um pós-processamento, porque a estrutura é construída dentro do leito de partículas. Então, após o processo de impressão 3D, a gente deve retirar essa estrutura e limpar o excesso. Um exemplo aqui utilizando inkjet, que é o spray de um binder, de um agente ligante nas partículas de açúcar. O que eu acho bem legal dessa tecnologia é a capacidade de formar estruturas extremamente complexas de açúcar, como esse exemplo aqui do Sugar Lab, uma empresa que será lançada novamente agora em setembro, de acordo com o website deles. E agora vamos falar um pouco sobre as etapas que exigem um computador, a modelagem, o fatiamento e a geração de um decode. Para modelagem, há vários softwares disponíveis. E então, assim, muitos são de graça e de uso simples. No caso, você pode encontrar até estruturas pré-determinadas, aqui alguns exemplos, alguns formatos já existentes que você constrói o seu modelo e exporta para um formato STL, que esse é o formato que vai ser processado pelo software de fatiamento. Então, aqui, durante o fatiamento, que é onde a gente introduz também as configurações, os parâmetros de impressão que a gente vai adotar, o diâmetro do bico extrudor que a gente vai usar, a velocidade de impressão que a gente quer imprimir, aqui nas configurações. Então, aqui é o momento no software de fatiamento de colocar todos os parâmetros de impressão. Então, a sua estrutura vai ser fatiada de acordo com esses parâmetros de impressão e automaticamente calculado o número de camadas para essa estrutura, para esse objeto, fazendo a correlação entre os parâmetros de impressão, diâmetro do bico extrudor e a altura do seu objeto. E após o fatiamento é gerado um decode. O que é o decode, pessoal? O decode nada mais é do que instruir a impressora 3D o que ela deve fazer. Que tipo de instrução? Movimentos geométricos em dimensões 3D, porque a gente está fazendo uma impressão tridimensional, claro, criando um objeto 3D. Então, os movimentos geométricos são indo da posição X, Y, Z para outra posição X, Y, Z. Mas não só os movimentos geométricos, mas também o decode tem informações da taxa de extrusão, flow rate, chamado, e também a temperatura do extrudor, a temperatura do prato onde você está imprimindo. Então, realmente o decode são comandos que instruem a impressora 3D o que ela deve fazer. E assim, como atingir printabilidade, então? Esse é um grande desafio para formulações de alimentos. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma formulação muito complexa, vários ingredientes que variam com o tempo, inclusive. Então, para atingir a printabilidade, a gente deve levar em consideração essas 4 variáveis aqui. Elas são essenciais e são interligadas. Os parâmetros da impressora, qual velocidade a gente quer imprimir, qual é a taxa de extrusão que a gente quer usar,
As propriedades dos materiais, que são variáveis com o tempo, muitas vezes, como eu disse. O design, como você quer modelar essa estrutura interna, vai determinar muito quão resistente essa estrutura vai ser no pós-processamento e durante a impressão também, se ela vai ser autossustentável, essa estrutura durante a impressão. E o pós-processamento também é muito crítico, quando a gente expõe a estrutura a um forno ou uma secagem, pode realmente mudar completamente a sua estrutura impressa. E aqui eu listei para vocês algumas propriedades de materiais importantes para garantir a extrusão sem interrupções e também a autossustentação das camadas após deposição. Então, imagina, a impressão 3D é algo, deposição, camada após camada. O que a gente precisa, então? A gente precisa de um mecanismo de adesão entre essas camadas. A gente não pode imprimir um gel completamente quebradiço, que ele não vai aderir após a camada que foi anteriormente depositada. Uma propriedade muito importante é a reologia, para extrusão, para impressoras baseadas em extrusão. E na reologia, qual é o comportamento ideal? Que esse material tem um comportamento tixotrópico, que é o quê? É a capacidade de você extrudar, você tem uma diminuição da viscosidade logo após a extrusão, e quando você deposita, a estrutura desse material se recupera, a viscosidade aumenta um pouco novamente. E com isso a gente garante a sustentação. A gente não quer que, quando a gente faz a extrusão, o material continua a escoar sobre o prato da impressora, sobre o print bed. A gente quer extrudar e que esse filamento se recupere em viscosidade para garantir a sustentação dessas camadas. A gente pode trabalhar também com a temperatura de fusão, melting point da formulação, por exemplo, para gelatina, sempre imprimindo com a temperatura da impressora um pouco acima da temperatura do melting point, que então e quando deposita, você tem uma temperatura menor no seu prato da impressora, no print bed. O que isso vai garantir? Que as camadas não escoem, que elas sejam autossustentáveis, uma após a outra. Nós também podemos trabalhar durante a deposição com mecanismos de reticulação, crosslink. Para proteínas, um exemplo muito comum é a utilização de enzimas para formulações que aceitam o uso de alginato, por exemplo. A gente usa o cloreto de cálcio para reticular essa estrutura. Pode ser in situ ou após o processamento, expondo essa geometria, esse objeto impresso inteiro, a uma solução de crosslink. E aqui, algo que eu considero super legal da impressora 3D é a capacidade de ajustar a geometria interna do material, do objeto que você está imprimindo. Como a gente controla isso? Pode ser controlado automaticamente no software slicing, no software de fatiamento, onde você controla a porcentagem de infill. Pode ser 10%, 30%, esse exemplo aqui, 70% e, claro, 100% é uma estrutura densa. O design da estrutura interna, ele gera novas texturas para o seu objeto impresso. Ele também influencia na estabilidade pós-processamento, quando é exposto a um forno, por exemplo, ao calor. Então, é muito importante essa etapa do design do infill, determinar qual é a porcentagem de infill ideal para a sua estrutura. Aqui um exemplo do pós-processamento nesse paper. E a gente pode ver claramente a diferença quando exposto a um forno, a estrutura,
e quando a estrutura é liofilizada. Claro, é de se esperar que a liofilização é a técnica que vai oferecer a preservação maior dessa estrutura impressa. Mas eu acho que a gente pode tirar um benefício do pós-processamento, no chamado 4D printing. O que é o 4D printing? Quando você imprime uma estrutura e usa o que é chamado Smart Materials. O que é Smart Material? São materiais que mudam as propriedades com o tempo ou estimulados por uma diferença de pH, uma diferença de temperatura. Então, assim, você pode imprimir a sua estrutura 3D e expor a um outro ambiente no qual ela vai assumir uma outra forma. Isso a gente chama de 4D printing. Aqui um outro exemplo, onde nós trabalhamos com a otimização da printabilidade de formulações de gelatina, amido e açúcar. E aqui, pessoal, o que a gente controlou muito foi realmente achar nessa formulação, variando as concentrações desses ingredientes, qual era a temperatura de gelificação ideal para a impressão, imprimindo sempre um pouquinho acima da temperatura de gelificação da formulação. Então, quando o filamento dessa formulação era depositado, a gente tinha a formação da estrutura ideal nesse filamento para garantir a alta sustentação. Outro exemplo do nosso laboratório foi imprimindo estruturas de chocolate com diferentes designs internos. E isso influencia muito nas propriedades mecânicas desse objeto final impresso. Aqui um exemplo da influência dos parâmetros de impressão para a mesma formulação, mantendo a formulação constante, mas se é aplicado uma velocidade mais alta na impressora 3D, a velocidade que eu estou falando aqui é a velocidade do print head, a velocidade do seu cartridge, que é direcionado por comandos pré-determinados no G-Code, como a gente falou agora há pouco. Então, se você muda essa velocidade do print head do seu cartridge, onde ele está sendo direcionado, para velocidades maiores, o que vai precisar? Vai precisar de uma taxa de extrusão mais alta, de um flow rate maior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O balanço entre a velocidade de impressão e a sua formulação. Outra coisa bem interessante aqui são os parâmetros de impressão, que a gente pode ajustar e otimizar com diferentes espessuras da camada. Esse exemplo aqui mostra que quando as camadas forem impressas com a mesma espessura, não garantiu sustentabilidade. Eles não eram, esse objeto não foi autossustentável. Mas alguns melhoramentos foram observados aqui quando foi criado um perfil de espessura das camadas. Então, isso é uma coisa também muito legal de ser ajustada na impressora 3D para garantir a autossustentação durante a impressão e pós-processamento. Vamos falar agora um pouquinho sobre os desafios da impressão 3D aplicada a alimentos. Bom, o primeiro desafio é o acesso à informação, é entender o porquê que a impressão 3D está aqui hoje. Também, então, a gente começa com outros tipos de desafios. Vamos falar um pouquinho sobre o desafio da formulação, o desafio tecnológico, que é o software, food safety e escalabilidade. O acesso à informação, gente, a gente não deve associar a impressão 3D de alimentos com o conceito de comida artificial e sem valor nutritivo. Realmente, a gente tem que encontrar aplicações onde a impressão 3D de alimentos resolva um problema. O desenvolvimento de formulações. Quando você tem uma formulação 100% natural,
que não pode ser utilizado hidrocolóides ou agentes ligantes. Muitas vezes é difícil de garantir a autossustentação durante a impressão 3D. E a gente tem uma alimentação aqui com relação à velocidade da impressão 3D, porque quando você está trabalhando inteiramente com a sustentação pela viscosidade, nesse caso, talvez a gente tenha que usar um bico extrudor com diâmetro menor. E se você usa um bico extrudor com diâmetro menor, o que vai acontecer? A sua velocidade de impressão vai cair, vai ser menor também. Então, assim, é um balanço entre a formulação e a velocidade de impressão baseado nos parâmetros de impressão, diâmetro do bico extrudor, velocidade do print head. Então, são vários fatores a serem levados em consideração para o desenvolvimento de formulações com ingredientes 100% naturais. E com relação ao software, a gente tem que sempre lembrar que o software utilizado para a impressão 3D de alimentos foi desenvolvido para filamento polimérico. Então, não é para uma estrutura com diversos ingredientes, complexa, que muda com o tempo. A gente vai, quando você começa a ficar familiar com o Slicer, por exemplo, um dos softwares de fatiamento, você vê que os parâmetros lá estão pedindo informações sobre o diâmetro do filamento extrudor. A gente não tem isso, a gente tem uma pasta. Isso daí influencia muito para a printabilidade, o balanço entre a printabilidade e os parâmetros de impressão. Outro desafio aqui, claro, o food safety, quando você pensa, imagina, a gente está trabalhando com formulações de pasta. E qual é o shelf life dessa formulação de pasta? Isso realmente deve ser levado em consideração. Uma alternativa seria fornecer em formato de particulados, em formato de pó, onde a pessoa reconstituiria esses particulados até com uma concentração ideal para a formação de consistência de pasta e extrusão. Outra alternativa seria ter essas formulações fornecidas congeladas para impressão 3D e para preservar maior o tempo, para ter um tempo de shelf life maior. No caso de uma comercialização da comida, da impressão 3D, das formulações em cartridges já. E outro desafio também é a produção em massa, mas vale lembrar que a impressão 3D não consiste em oferecer uma produção em massa, é personalização. Então, se ela competir com uma produção em massa, a tecnologia vai perder. Mas não é esse o objetivo da impressão 3D. O objetivo da impressão 3D é personalização, é uma produção menor, com certeza. E há algumas empresas que já estão trabalhando no sentido de aumentar a produção utilizando essa tecnologia. Com certeza não é realmente a produção em massa como os processos convencionais para produzir essa mesma formulação, como a de chocolate nesse exemplo, mas é possível, sim, trabalhar com o desenvolvimento melhor do software, trabalhar com o desenvolvimento melhor do maquinário para aumentar essa produção. E aqui esse exemplo da Calibô, que lançou o primeiro estúdio imprimindo chocolate numa escala maior. E a inovação aqui, de acordo com esse artigo, foi conectar várias impressoras por um software. Não foi realmente aumentar a produção do chocolate impresso com uma só impressora e diferentes extrudores. Foi realmente conectar várias impressoras por um software só. E aqui, pessoal, vamos falar sobre alguns insights de modelo de negócios. E nesse caso, a gente realmente precisa think outside the box em 3 direções, eu acredito. Vou passar aqui para você 3 direções que eu acredito que será o futuro para a gente conseguir aplicar essa tecnologia na área de alimentos, que é realmente a personalização,
a criação de estruturas complexas e o conceito de upcycling, que é você transformar um produto que não seria consumido, vegetais que não seriam consumidos normalmente, em uma estrutura atrativa com alto valor nutricional. Aqui com relação à personalização. Personalização do quê? Personalização nutricional, de atributos sensoriais, sabor, textura e até aroma, e a personalização do formato. Como será que isso vai ser possível? Bom, e se a gente conseguir alinhar a tecnologia da impressão 3D com uma revolução industrial, realmente ligando a tecnologia da informação, Internet of Things, isso a gente acredita que pode ser o caminho. E nesse exemplo aqui, que está no capítulo 11 do nosso livro, mostra o arquétipo para pacientes em hospitais, onde a redefinição da comida hospitalar poderia acontecer alinhando essas tecnologias, a tecnologia da impressão 3D, a tecnologia da informação e a tecnologia da internet. Como tendo realmente um sistema interligado com toda a informação de saúde desse paciente, o que requer para a alimentação desse paciente, no sentido nutricional e de textura, e imprimindo o alimento adequado para cada paciente no hospital. Quais são os drivers nesse caso? Realmente a conveniência, a nutrição personalizada e uma revolução digital. Personalização também, a gente pode encontrar já algumas empresas que imprimem logos com chocolate, por exemplo. Então, isso a gente acredita que é uma forma de mudar a relação entre o consumidor e a empresa, pela personalização dos logos, ou criando realmente estruturas que conectem, que vai conectar com o consumidor dessa empresa. E a modelagem de estruturas complexas, a modelagem de estruturas complexas, no caso, o melhor exemplo para mim realmente é o Plant-Based Steak, que você pode conseguir fazer uma carne com texturas e valores nutricionais muito parecidos, ou simulando muito bem uma carne, mas com ingredientes derivados de plantas. E aqui também, outra aplicação para um modelo de negócios que poderia ser muito interessante, seria a criação de alimentos saudáveis e atrativos por meio da utilização de frutos e vegetais que seriam normalmente descartados. O conceito da upcycling, sustentabilidade. E eu gostaria de finalizar hoje deixando também uma mensagem, a segunda mensagem que eu queria deixar, é que para realmente a gente conseguir aplicar essa tecnologia de alimentos, a gente falou aqui o tempo todo sobre a personalização de textura nutricional, isso envolve uma equipe muito multidisciplinar realmente. Eu trabalho bastante com desenvolvimento de materiais, mas precisa da ajuda do profissional da nutrição, por exemplo, realmente para fazer o design ideal do valor nutricional dos alimentos impressos. Então, essa tecnologia realmente precisa de profissionais de várias áreas trabalhando juntos, profissionais da área de nutrição, da área de tecnologia da informação, profissionais da área de desenvolvimento de materiais, como eu. Então, é realmente o que vai acontecer no futuro, a união de profissionais de diversas áreas para a aplicação da impressão 3D na área de alimentos. E eu gostaria de agradecer, quando se trata de impressão 3D de alimentos, a esse time que eu tive a oportunidade de trabalhar. São pessoas maravilhosas, o professor Besh Bandari, a professora Sangeeta Prakash, e o Sylvester, que hoje é professor na Malásia.
Foi um prazer enorme ter trabalhado com eles. E eu agradeço a vocês também por terem escutado essa palestra sobre impressão 3D de alimentos.